a gravar aqui, tá? Vocês, eu estou gravando, depois a aula vai ficar disponível. E deixa eu tirar a fotinha aqui para o meu querido... Ah, agora tem mais uma aqui querendo entrar. A Rocinha. Tirar a foto aqui para o meu Gabriel, meu querido amigo, porque ele faz a lista de presença de vocês. Aí, se vocês não vêm na aula, ele liga para a mamãe de vocês, ó. Sua filha não está acordando, né? Então, deixa eu escrever aqui, chamada, e vamos para a aula. Chamada. Bora! E aí, galera? Então, vamos lá? E aí, quando vai ser o ao vivo, hein? Quando que a gente vai se encontrar, hein? Espero que breve, né? Mas, lógico, com muita responsabilidade. Agora, sem condições, né? Galera, eu vou apagar uma luz aqui, porque tem uma luz atrás da minha câmera, aí eu fico olhando para a câmera para dar aula para vocês, aí fica me irritando, tá? Então eu vou ficar com essas olheironas aí, ó, de vampiro, tá? Galera, alguém tem alguma pergunta da aula passada? Quer saber alguma coisa? Posso tocar a aula? De boa? De boa, né? Tá bom. Tá bom. Galera, é o seguinte, na aula de hoje, a gente vai falar sobre empirismo, tá? A gente vai ver essa corrente filosófica, a importância dela e como ela vai contribuir para pensadores no futuro, tá? É muito importante você saber empirismo, principalmente com o ícone dele, né? Tem o Francis Bacon, ele é importante, que ele é o primeiro, os primeiros a questionar os métodos retrógrados da igreja, né, que adota os filósofos gregos, né, que através do método particular eu posso entender o mundo, e não faz muita experiência. O Francis Bacon vai enfrentar isso aí, né, mostrando a necessidade de se experienciar, de vivenciar, né, por a prova. Mas, galera, o ícone, não vou é muito complicado falar que é o mais importante, né? Mas o que os vestibulares têm cobrado muito sobre o empirismo, e considero o ícone, eu acho vários, né? Para mim, vários são exemplos de empiristas. Mas é esse cara chamado Davi Hume, tá? Às vezes eu uso o chat, gente, para escrever, né? Vocês não conhecem, para escrever algum nome, alguma fórmula, alguma frase de efeito, né? Então, galera, teremos hoje, deixa eu pôr em caps lock até, o Davi Hume. Ele é posso dizer, para efeitos de vestibular, ele é o principal, ele é o ícone do empirismo, ok? Da prática para se vivenciar e aprender sobre o mundo. E filósofos posteriores vão usar muito o Hume, né? Por exemplo, o meu aluno nunca entenderia Kant, que é a próxima aula, ele é pesadíssimo, né? Nunca entenderia Kant sem saber o que é racionalismo do Descartes, que nós já vimos na aula passada, e o Davi Hume. Aqui que eu sei de empirismo, mas eu não sei de Hume. Então o seu aprendizado está muito incompleto, tá? Porque até quando cobra-se de novo, eu já falei isso, o empirismo no vestibular é praticamente Hume, tá? Bem, então tá bom. Quem que é este indivíduo aí? O Hume, galera, ele nasce, não precisa decorar, né? Mas se você quiser anotar aí, ele nasce em 1711 e vai até 1776 aí, ó, formação dos Estados Unidos da América, né? Independência. Galera, o Davi Hume, ele é um escocês de Edimburgo, tá? Dou uma leve apresentação dele aqui. Ele fez direito, só que por influência da família. Ele mesmo falava que não gostava, ele gostava muito de filosofia, erudição, ele não curtia essa parada do direito. História ele curtia também, mas era mais filosofia. Parece algum professor seu, né? Não gosta de direito, gosta de filosofia, né?
Então, galera, ele decidiu abandonar tudo e cair em cima dos livros, né? Davi Hume foi muito amigo de Rousseau. Ah, que foi amigo de Rousseau? Foi, ó. Ó os mundos se encontrando aí, você pensando, putz, nem imaginava isso, né? Então, galera, ele foi um pensador clássico do iluminismo também, né? Século XVIII, né? Aquela corrente filosófica para legitimar a ascensão da burguesia ao poder. Era uma classe estudada, né? Tinha dinheiro, então eles vão utilizar-se também da filosofia. Aí não, dá, não é que não dá certo, né? Aí depois ele dá certo, né? Aí depois eles fazem a revolução para ter o caos, né? Mas enfim, na França. Mas galera, o Davi Hume, então, ele vai se dedicar muito à filosofia. Quando eu falo do Davi Hume, eu gosto de dar uma palavrinha-chave para você guardar quando você for estudar. Alguns filósofos são. Eu gosto de fazer isso para eu poder estudar. Ah, que eu não gosto disso. Cada filósofo me lembra uma palavra, tá? Por exemplo, o Descartes. Se eu lembro de sonho, eu já sei que ele lembra que os sonhos são mentirosos, que ele seguia pela razão, ele sempre duvida de tudo, entendeu? E eu vou divagando através dessas palavrinhas-chave, né? O Hume, a palavra-chave que me vem na cabeça para compreendê-lo, eu diria faxina. Faxina, limpeza aqui. E eu vou te mostrar por quê. Temos mais um aqui que chegou, tá? Malu. Então, por que que o Hume me lembra faxina? Então vamos lá. Galera, é o seguinte. Para o Davi Hume, ele acha que, ó, ele é do século XVIII, né? Você já percebeu? Ele acha que toda a filosofia antes dele, tudo que vocês já viram, até comigo, até outras coisas aí que vocês queiram, desejaram, estudaram, ele fala que, se você reparar, são pensamentos complexos de filósofos. Ele zoa assim mesmo. Se você ler o livro dele sobre o Tratado sobre a Natureza, ele vai zoando os filósofos antigos, né? Se você reparar, são ideias complexas de filósofos de meia idade, velho, que não tem muito amigo, não namora muito, né? Aí fica estudando, fica inventando moda. Ele não fala inventar moda, mas é isso que ele quer dizer. Fica com conversa fiada. Ele fala bem na lata assim. Ele quer dizer que esses filósofos que ficam divagando, pensando, como o próprio Descartes, que abandona os sentidos, né? Se o Rima é empirista, você já está se ligando que ele vai estar justificando por que adotar os sentidos, né? Ele fala que esses caras ficam em seus quartos, divagando, teorizando, e esquece de viver o mundo. Esquece de tocar, ver, cheirar, degustar, ouvir o mundo, né? E vem com esses pensamentos complexos, não namora, não curte, aí fica inventando moda. O Descartes fica falando do sonho, que o sonho é uma prova que os sentidos são errados. Você entendeu na aula de Descartes. E lembra que faz muito sentido ele falar que os sentidos são mentirosos. Mas olha a posição do Hume, como ele vai contrapor. Que viagem do Descartes, né? Fica falando que o sonho prova que o sentido é errado, mas está na sua cabeça. Como é que está? Ele até usa a fórmula do Descartes para zoar o Descartes. Ele fala assim: não, velho, tá vendo como os sentidos são verdadeiros? Você usa a sua cabeça como sonho, que é mentira, fica matutando, maquinando as coisas. E aí, quando você acorda, você toca, vê as coisas, você vê que o mundo é real, né? Então, os sonhos são mentirosos, sim, mas eles são produto da mente, não dos sentidos. Entendeu? Eu quero que você entenda muito bem o Descartes. Faz muito sentido ele falar que o sonho é mentiroso, né? E
o fundamento e a razão, mas olha, o Hume usa a mesma arma do Descartes para falar, meu, sonha da sua cabeça, você não sonha com o dedo, você sonha aqui. Então aqui que confunde, você tem que viver, experimentar o mundo, né? Experienciá-lo, tá? Bom, então, galera, ele fala que temos que viver o mundo, tá? Esses filósofos confundiram a nossa cabeça. Ele até dá um exemplo, um anjo. Na época dele, a galera na Escócia era muito religiosa, né? Muito religiosa. Ixi, século XVIII, então, nossa senhora. Aí ele falava assim, quer ver como vocês confundem todas as coisas? Ele fala assim, um anjo, por exemplo. Se eu tivesse com um aluno aqui no ao vivo, né? A gente está ao vivo, né? Mas vocês estão muito quietinhos. Se a gente fosse conversar, eu falaria assim, João, me fala como é um anjo. Descreva para mim um anjo. Geralmente, o João, para mim, eu acredito em anjo, mas temos, né? O anjo é uma pessoa elevada, né? Pessoa, é um ser elevado, né? Mas se eu chegar assim para o João, João, me descreva o que você já ouviu de anjo aí, né? O mais batido aí. Me descreva fisicamente o anjo. Ah, Kiko, ele usa uma roupa branca, legal. Ele é branquinho, dos olhos azuis, cabelo loiro, encaracolado, com asinhas e auréola. Porque não pode ser negro, né? Porque você não me descreveu um negro de roupa branca e asinhas, né? Mas, enfim, concorda comigo que esse jeitinho, ó, branquinho, os olhos azuis, cabelo encaracolado, né? O anjo é um anjo negro, bonito, né? Roupa branca, mas tem grandona, né? Isso é um anjo muito bonito, né? Mas, enfim, qualquer um dos anjos aí, na descrição do meu querido João, você perceberá que é uma noção complexa. Oh, João, Hollywood. Se você perceber nessa descrição que eu fiz do anjo, ou o anjo negro, ou o anjo branquelo, maisena, azedo, igual o seu professor aqui, peixe de caverna, que não toma sol para nada, fica lá no fundo, né? Até o próprio Davi Hume fala, é uma noção inventada, é uma noção complexa. Não existe isso. Ai, Kiko, mas eu acredito, é minha fé. Não, tudo bem, mas vamos trabalhar a filosofia. Eu sei que cada um tem sua fé e, lógico, tem que ser respeitado. Mas vamos tentar explicar um anjo filosoficamente, racionalmente, cientificamente. Ah, Kiko, não dá, né? Não, tudo bem, mas vamos tentar. Você já viu um anjo? Geralmente, para as pessoas que acreditam, eu falo assim, você já viu um anjo quando eu dou essa aula? Aí já teve aluno, ou aluno que falou assim, eu acredito, meu namorado, ele é um anjo. Não é bem um anjo, né? Cuidado com isso aí, né? Mas, se você for ver, ninguém viu um anjo, né? Então, como é que surge essa noção? Essa noção, olha como ele fala, uma noção, uma ideia complexa. Você viajou na maionese. Quando ele fala complexo, ele quer dizer noção, ideia. Complexa. Se você viajou na maionese. Porque você junta várias coisas que você viu, ou tocou, ou cheirou, e mistura, né? E mistura, né? Como que, Kiko, por exemplo? Vamos nesse meu exemplo bobo aí do anjo branquelão. Ué, o anjo, eu tô falando que ele... Eu já vi um homem. Eu já vi um homem branco. Eu já vi um homem de olhos azuis. Eu já vi um homem loiro. Eu já vi um cabelo encaracoladinho. Eu já vi uma asa. Eu já vi roupas brancas. Eu já vi sandálias. Eu já vi uma aureolinha, né? Tem muito no carnavalzinho, né? Círculozinho, bonitinho. Mas eu nunca vi tudo isso junto. Tá vendo? Ele fala que essas ideias simples, homem existe. Asa, existe. Auréola, nunca vi um anjo, né? Mas eu
bem dentro do carnaval. Olho azul eu já vi, roupa branca eu já vi, sandália eu já vi, né? Mas eu nunca vi tudo isso junto. Então, tá vendo como você mistura as coisas? Ele fala para você viver o mundo. Se você fica divagando, como ele fala nos outros filósofos no quarto, pensando, você vai pegar essas coisas e misturar e inventar moda, ideia complexa, noção onde você viaja. Então ele fala, viva o mundo. Ele fala muito, seja como uma criança. O que uma criança é? Vive intensamente as coisas, né? Vai aprendendo cada dia uma novidade. Porque ela vive o mundo, ela não fica inventando moda como Descartes ou como qualquer outro. O Platão, por exemplo, né? Platão uma pedra, né, cara? O mundo das ideias, nada a ver, né? Bem, ele não acredita nisso, né? Então, galera, ele fala assim, você nunca viu um anjo, só essas coisas que você já viu, seus sentidos captaram. Ele fala, gente, que a razão, a mente, ela é importante, tá? E ela é necessária para o conhecimento. Ah, Kiko, então ele é racionalista e empirista. Não, ele é empirista, mas você falou que ele usa a razão. Sim, para compreender os sentidos, melhor dizendo, para interpretar os sentidos. Como ele toca, como ele vê, ouve, cheira e degusta. Então, os sentidos percebem o mundo. Os sentidos são a fonte da informação. E aí eu entendo. E aí eu processo certinho. Não é só aqui. É aqui e aqui. Ah, então ele é razão e empirismo? De novo, ele não. Ele disse que a razão é importante, mas só para organizar os sentidos. Pensa que, como se fosse uma inversão, né? O cérebro está nos sentidos na mão e aqui é mais uma ferramenta para ordenar, tá? Então, a fonte de informação para o Hume são os sentidos. A razão é um instrumento qualquer, só organiza esses pensamentos, para a gente não cagar, tá bom? Então, a fonte de informação é só os sentidos e acabou. Por isso que ele é empirista. Tanto ele fala que não existe, né, essas coisas, essas ideias complexas, como o anjo, por exemplo, que tem uma frase dele famosíssima. Eu vou te dar a ideia primeiro e depois eu falo a frase dele. João, você que veio falar comigo aí de Hollywood. João, quem faz essa pergunta é o Hume. Você conhece livros de metafísica ou de doutrina divina? Sim ou não? Como assim, Kiko, né? Conhece? Legal. Então, João, esses livros, metafísica quer dizer meta, além, physis, natureza. O que está além da natureza? Fala de alguma coisa superior daqui, tá? Esse livro de metafísica que você conhece, ou esse livro de doutrina divina, a Bíblia é um livro de doutrina divina, João, por exemplo. Esses livros, tanto um quanto o outro, a pergunta vai servir para os dois livros. É para todos também, né, galera? Pode vocês pensarem. Ele tem alguma comprovação com cálculos, com números? Sim ou não? Tem alguma espécie de comprovação esse livro, João? Cientificamente falando, tem? Você não respondeu, né? Eu acho que não, né? Esses livros são Vou melhorar a pergunta. Esses livros são passíveis para se compreender através da experiência? Vamos pegar a Bíblia, por exemplo. Fala, nossa, fala lá que Jesus transforma a água em vinho. É o primeiro milagre dele. Esse milagre tem como se comprovar através da ciência? A gente está em 2021. A gente já foi até para a Lua, né, João? Será que a gente não consegue transformar água em vinho? Será? Ai, Kiko, não dá para comprovar. Né? Não dá para transformar água em vinho. Foi um milagre. Ó, João.
Então, como não se pode ferir os 5 sentidos a ponto de se poder aplicar empirismo, não se comprova. Não entendi, João. Deixa eu ler de novo. Então, como não se pode ferir os 5 sentidos a ponto de se poder aplicar empirismo, não se comprova. Eu não entendi. O que você quer dizer? Acho que às vezes faltou interrogação, vírgula. Explica para mim o que você quer dizer, João. Vamos lá, pera, gente. Gente, isso aqui é aula, a gente tem que discutir, né? O que você quer dizer? Eu não entendi a sua colocação. Como não se pode ferir os 5 sentidos a ponto de se poder aplicar o empirismo, para ele a fonte de explicação é o empirismo. Não se comprova. Como não temos a ferramenta para estudar as coisas nesse sentido, como provar? Que ferramenta está falando? Os sentidos? Seria isso? Uma pessoa que não vê, não ouve, não cheira, seria isso? Como comprovar? É isso onde você quer chegar? Você não quer falar, cara? Tá. João, eu sei, uma pessoa que não vê bem o meu humilde e tacanho conhecimento de medicina, que é nada, né? Mas uma pessoa que não vê, que não cheira, porque parece que quando você perde um sentido, os aguçam-se os outros, se eu não me engano, né? Não sei se o corpo faz isso ou você aprimora isso, não sei como é que faz. Mas enfim, uma pessoa, pensa comigo, uma pessoa que não vê, uma pessoa que não cheira, uma pessoa que não degusta, uma pessoa que não ouve, uma pessoa que não toca, nossa senhora, como é que essa pessoa vive, cara? Não é tão cruel, não é tão, nossa, não é tão chocante, né? Algum dos sentidos a pessoa deve ter. Então, se ela não consegue, né, ter os 5 sentidos, ou pelo menos um para entender o mundo, para compreendê-lo, realmente ela não consegue entender o mundo. Não consegue. Ela fica realmente perdida quanto à noção do mundo. Isso pode acontecer? Eu não conheço. De novo, meu conhecimento de medicina é limitado. Pô, mas uma pessoa que não tem um dos 5 sentidos, pelo menos, João, realmente, é triste dizer, mas ela não vai entender o mundo. Ela não vai compreender. Ela vai ficar muito limitada. Lógico que vai. O que, ela, o que vão falar para ela, aí tem que ver aquele negócio. Ela nasceu assim. Se ela nasceu assim, tudo bem. Ela nasceu assim, sem nenhum dos sentidos, mas ela não vai aprender sobre o mundo. Me desculpa. Há casos que pessoas não explicam, mas não tem a ponte, o ocorrido. Cara, eu não tô, João, eu não tô te entendendo esse negócio da ponte, cara. Você pode falar, porque há casos que pessoas não explicam, mas como não tem a ponte, o corrido não é levado, ou tudo junto, né? Cara, fala aqui comigo, já até pôs o fone aí, cara, senão não vai dar pra continuar te explicar, cara. Bom dia, Kiko. Bom dia, meu amigo. Beleza? Certo? Beleza? Vambora, vamos lá. Então, eu tava tentando explicar, porque é um pouco difícil para escrever no chat. Por isso que eu pedi pra você falar, mas tudo bem, vamos lá. Eu tô falando, por exemplo, que tem situações, então você citou até Cortou. João. de muitos médicos João, descrevem. peraí. Oi, É que cortou? quando você for começar a falar, cortou. Tem situações que. Vai. Então, tem situações, você citou, por exemplo, igual a medicina, né? Em que ocorrem casos que às vezes o médico, né, ou enfim, as pessoas ainda não explicam. Com certeza, por vezes falta de conhecer, nossa, o que aconteceu. Uhum. Eles buscam
tentam buscar alguma situação ali para explicar, para um remédio, para uma coisa e tal. Explicar o quê? Mas Desculpa. Usam para explicar? explicar, por exemplo, o que alguns chamariam de, tipo, aconteceu um milagre, alguma coisa que Tá, eles simplesmente não entendem, né? tá, sim, sim. E, Algo porque a gente também tem um conhecimento limitado do corpo, né? Às vezes a mente, não sei. exatamente. Vou dar um exemplo. Arruma o corpo, né? Sei lá, mas tudo bem. Isso, exatamente. Independente de que seja algo metafísico ou não, né? É, eu acho que falta exatamente o link para conhecer isso, né? E supondo, por exemplo, vamos falar agora de algo metafísico. Pô, mas se você não consegue, se você não fere os cinco sentidos, se você não vê, se você não feira, como você deu exemplo, como que eu vou comprovar? Eu precisaria da ponte. O que que é a ponte? Seria um canal extra, uma ferramenta extra, né? Algo que eu pudesse estudar, algo que me ligasse, algo que me fizesse esse intermédio, né? É, Entre do aquele mundo mundo e eu, tá. e entre aqui, né? No caso. Que no caso do Então, filme é os sentidos, mas onde você quer chegar? Tá bom, tô te entendendo. isso, é exatamente isso. Então, eu tô, por exemplo, estou falando nesse sentido, entendeu? Que seria necessário esse canal extra, essa ferramenta, por assim dizer, eu usei como ponte para fazer esse intermédio, porque senão você não consegue ter razão no que você está fazendo, você não tem base, você não consegue comprovar, você não consegue Sim, então, tirar, né, por onde, sim, né, então exatamente. você tá, até agora, então, você tá chegando no acordo comigo não, com o Hilme, né? Eu só tô reproduzindo o Hilme. Que eu preciso dessa ponte para entender o mundo. Então, até aqui estamos em acordo, certo? Mas continua. Cortou um pouquinho, mas você falou que então precisa da Então, até ponte, aqui, certo? então, cortou, mas vamos lá. Até aqui estamos em acordo, né? Você e o Hilme, porque você precisa da ponte para entender o mundo. Beleza. Que são os sentidos no caso, mas continua. Certo. Não, então basicamente seria isso. Não, mas É, então isso aí é o que eu expliquei, ué, é o que o Hilme, sim, ué. Nós precisamos ter os sentidos. E os sentidos são mais do que a ponte, né? Digamos, é a ponte e já está nessa ponte todo o conhecimento. Que a ponte, no exemplo que você está dando de ponte, então eu já vou explicar e citar já o Hilme, aí uma frase dele. Então usa essa ponte aí que você está falando, João. Beleza, tá? Porque a ponte que vai te falar a verdade. Se você não tiver a ponte, no começo da explicação, pelo que eu fui entendendo, a pessoa que não vê, não ouve, a pessoa não tem a ponte, ela não está conectada com o outro lado. Como é que ela vai saber como é que é do outro lado? Então ela não vai saber. Por isso que o Rio me fala, se você não tiver a ponte, e esses conhecimentos de metafísica, que fala de milagre, força superior, ou a doutrina divina, como a Bíblia, eles não têm comprovação experimental, científica. Tá cortando? Galera, o João escreveu que tá cortando bastante lá. É só com ele ou com todos vocês? Natiele, Rafaela, Babi, Marina, como é que tá aí? Tá cortando muito para vocês ou não? É só ele? Eu preciso ver o que eu tenho que repetir para explicar. Aqui está um pouco a Júlia. A Malu, um pouquinho. A Jamile já falou que tá normal. Agora tá cortando um pouco, mas deu para entender. Bem, gente, minhas barrinhas aqui de internet tá tudo lotada, mas se tá cortando bem, para mais da metade tá cortando mesmo que seja um pouco, né? Talvez seja o meu, mas faz acesso à internet. Bem, agora tá de boa. Agora tá de boa. João, Júlia. Sim, sim. Então vamos aproveitar que tá de boa. Então, ó, gente, embora pareça que às vezes corte, eu tô vendo minha internet aqui, tá beleza. Mas aí vocês me avisem no chat aí que tá cortando, repete. Eu repito, tá? Não precisa ter desespero. Vamos ficar tranquilo. Então, galera,
já que essas doutrinas divinas, esses livros de metafísica, milagre, por exemplo, já que eles não têm como comprovar, é o que o Hume fala, né? A frase dele, né? Abre aspas, atira tudo então ao fogo, porque não passa de fantasmagoria e ilusão. Fecha aspas. Olha que bonito que ele fala. Ah, não dá para provar essas coisas? Atira tudo então ao fogo, porque não passa de fantasmagoria e ilusão. Gente, se você joga tudo isso no fogo, esses livros que falam coisas que não é possível comprovar, que você vivenciou, os sentidos não conseguem entender. O que sobra? Sabe o que sobra? Sobra o mundo. Então, joga tudo isso fora, ele quer dizer, por isso que eu falei limpeza, limpa tudo, não liga para esses livros, vai viver, vai tocar, vai ouvir, vai cheirar, vai degustar. Isso vai te falar o que é o mundo, isso vai te permitir filosofar, isso vai te permitir compreender a realidade. Não devagar sobre, não falar de mundo das ideias, que eu tenho que ficar pensando pra caramba o que é isso aí, tá? Então, vá viver o mundo e faça essa limpeza, certo? É por isso que quando ele fala para tirar o fogo, limpa tudo e viva. Deixa eu fechar, parece um adversário aqui. E viva esse mundo. Tudo bem? Ficou claro isso? Para todos, João entendeu onde eu quis chegar, galera, certo? Pode repetir a frase? Nossa. Quer que eu escreva, Malu? Acho que é melhor, né? Atiram, então, ao fogo, pois tudo não passa de fantasmagoria e ilusão. Tá bom? Tá? Bem, enfim. Galera, então temos essa limpeza do mundo. Então, Kiko, você me provou, bem, você pode discordar dele, mas está provado aqui na explicação que ele vai usar os sentidos para aprender o mundo. Sim. Então, como utilizar os sentidos? Tá bom, Kiko, mas é só tocar e já era? É só ver e já era? Não, ele vai te dizer que temos etapas para você compreender. Vou tirar o fone aqui, galera. Deixa o saco, né? Mas ele vai dizer, meus queridos, que temos ferramentas para... Ferramentas não, ferramentas são sentidos. Mas temos etapas para isso. Mas são poucas etapas. São duas para aprender. Tá? E se você estiver acompanhando a apostilinha aí, eu não sei como é que vocês estão à distância aí, é a parte das constatações do Hume, né? Constatações rumianas. Né? Como assim? São as etapas dos sentidos para você aprender o mundo. Quais são essas etapas? Ele fala que temos duas: a impressão e ideia. Impressão e ideia. Ou impressões e ideias, tá? Eu pus na ordem de como ocorre. Ordem? Galera, pense comigo. Tá, só os sentidos vão me servir para aprender, né, Kiko? Só. Tá? Então vamos lá. O que é impressão? O que é ideia? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ano passado, vocês sabem que eu ando de moto, né? Ano passado eu caí de moto. Foi coisa boba, né? Mas eu caí, né? E o tanque da moto caiu na minha canela. Minha canelinha de sabiá, magrelinha, né? Caiu, não fez nada no tanque, né? Porque minha canela amorteceu. Eu estava estacionando a moto. Aí o pezinho não funcionou e moto é pesada, né? Pau, caiu. Bateu em cima da minha perna. Galera, que dor, cara. Eu falei, eu estraçalhei minha perna.
Na mesma hora, eu não tive canela, né? Eu tinha coxa, joelho, coxa, né? Me inchou pra cacete. Beleza. Aí o segurança aqui do prédio ajudou a guardar a moto, fui pro hospital. Tirei radiografia, cara, por Deus mesmo, ao milagre. Por sorte, não quebrou. Deu uma baita de uma contusão, né? Ficou inchadão, aí imobilizei, mas não quebrou minha canela. Tá? Fiquei afastado de aula, eu fiquei só uma semana sem trabalhar, mas de atividade física, eu fiquei um mês, né, praticamente, aí, afastado. Beleza. Hoje, eu olho para minha canela, na esquerda. Tem, sabe aquele calombinho depois de contusão? Que foi muito sério. Até hoje tem. Foi no final do ano passado isso. Então, hoje, praticamente meio do ano, 6 meses, 7 meses depois, ainda tem um negocinho lá. Eu consigo ver e eu lembro. Putz, aí foi foda. Nesse exemplo que eu dei, o que dói mais? O que me fala melhor sobre a dor? Porque você concorda comigo? E neste exemplo, eu aprendi como é a dor de um objeto pesado como moto caindo na minha perna. Ou seja, querendo ou não, gente, eu na marra eu aprendi a ter mais cuidado com uma moto pesada, não é? É isso que eu aprendi. O que me fala melhor sobre uma queda de moto na perna? Vamos discutir na aula de hoje dor de uma moto caindo na perna. O que me diz melhor sobre a dor? O momento da dor ou a lembrança da dor? De novo, a aula hoje é sobre queda de moto. O que dói mais? O ato da queda, da dor ou a lembrança dela? Alguém quer arriscar? Não? Ok. Galera, o que dói mais é a dor, é o momento. Quando os meus sentidos captaram a intensidade daquele peso da moto caindo. Isto, se ele falou que temos para aprender o mundo, aprender e apreender o mundo, nós temos impressão e ideia, o primeiro passo, lembra que eu falei que vai na ordem? Primeira é a impressão. Então, a queda da moto na minha perna me deu a impressão de uma dor, certo? E ideia aqui? Ideia é a lembrança da dor, tá? Eu estou tendo agora, por exemplo, estou conversando com vocês 7 meses depois. Galera, eu